Você sabia que Deus não proíbe o lamento, nem a expressão de dor, dúvida ou indignação contra ele? Pelo contrário, é o próprio Deus quem, nas Escrituras, nos ensina como lamentar e protestar diante dele? Pois é, talvez você, assim como eu, tenha passado a vida toda achando que reclamar a Deus era falta de fé. Fomos ensinados a sufocar nossas emoções, a esconder a dor por trás de um sorriso espiritual, como se Deus não soubesse realmente o que está em nossos corações e quisesse apenas nos ver fingindo estar bem. Mas, e se eu te dissesse que isso está completamente errado? E se eu te dissesse que a verdadeira fé não é esconder o que sentimos, mas apresentar a Deus, diariamente, nossos mais profundos sentimentos, os quais incluem até nossas lágrimas e revoltas? Quer descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Então fica comigo nesse vídeo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar totalmente a forma como você se relaciona com Deus. Deus e o lamento humano. Quem de nós, em algum momento da vida, nunca foi chamado de incrédulo ou acusado de ter pouca fé em Deus por expressar uma reclamação diante de alguma situação difícil? Eu mesmo, muitas vezes, já me peguei me perguntando: será que é errado reclamar a Deus? Será que estou sendo desrespeitoso ou ingrato por expor minha dor diante dele? Será que estou pecando ao questionar o que não entendo? Será que demonstrar raiva, tristeza, dúvida ou frustração diante dele revela falta de fé? Essas perguntas me acompanharam por muito tempo, principalmente nos momentos em que a fé parecia silenciosa e o coração cansado. Quando a vida desaba e não encontro explicações, meu impulso é lamentar. Às vezes digo a Deus: Senhor, isso não é justo. Por que o Senhor não impediu isso? Será que é errado agir assim? Será que os verdadeiros homens de Deus não deveriam se comportar dessa maneira, irando-se contra Deus? A verdade é que fomos ensinados a associar fé com força e a acreditar que lamentar era sinal de fraqueza espiritual. Fomos ensinados a acreditar que o verdadeiro cristão deve aceitar tudo em silêncio, com um sorriso no rosto, mesmo quando o coração está em pedaços. Mas, com o tempo, ao olhar para a palavra, descobri duas coisas importantes. A primeira é que o lamento não é o oposto da fé. Ele é, na verdade, uma de suas expressões mais sinceras. A segunda é que Deus nunca pediu isso de mim. Ele não exige que eu esconda minhas dores. Na verdade, me convida a levá-las a Ele. Para minha surpresa, a Bíblia mostra que não há pecado nenhum em lamentar e indagar a Deus. Aliás, vejo que o próprio Deus permite e acolhe o lamento sincero. Ele sabe que o coração humano precisa falar, chorar e protestar. Pois o mesmo Deus, a quem dirijo minhas lágrimas, já chorou pela morte de um amigo. Até mesmo quando a ira e o desespero me fazem dizer palavras duras, Deus escuta e, se for preciso, me corrige. Não para me calar, mas para me conduzir de volta ao caminho da confiança. A Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus, de tal forma que o que encontramos nela é o que Deus queria que estivesse lá, está repleta de lamento, protesto, ira e perguntas perplexas. Quando leio as Escrituras, vejo que o lamento não vem dos inimigos de Deus, mas dos seus amigos mais íntimos. Jó, por exemplo, questionou Deus com coragem e até o acusou de tê-lo tratado injustamente. Ele nos dá um livro repleto de tais protestos, e é escandalosamente corajoso em suas reclamações para Deus e sobre Deus. No capítulo 24 de Jó, ele descreve uma série de horrores sociais, com o qual estamos bastante familiarizados nos dias de hoje, e conclui com extremo cinismo e desespero que Deus não tem nenhuma preocupação com o mal que está acontecendo. Mesmo assim, no final, Deus repreende severamente os amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar, os quais o estavam acusando, e elogia Jó, declarando que ele falou a verdade a seu respeito, o que eles não fizeram. Jeremias, o profeta chorão, lamentou o dia em que nasceu, e chegou a dizer que Deus o havia enganado e iludido. Ele o questiona: por que continua a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti?
Será que és como um riacho que seca no verão? Aliás, não posso esquecer que existe um livro inteiro na Bíblia dedicado ao lamento. Seu nome é Lamentações. Os salmos também estão repletos de clamores e perguntas doloridas. Até quando, Senhor? Há mais salmos de dor do que de alegria, o que me ensina que o lamento é tão parte da fé quanto o louvor. Um após outro, os salmos fazem perguntas e se queixam sobre o sofrimento dos inocentes e o aparente conforto dos maus. Certamente não é acidental que no livro divinamente inspirado de Salmos, haja mais salmos de lamento e angústia do que de alegria e agradecimento. Esses homens não reclamavam por incredulidade, mas porque conheciam a Deus. Eles sabiam que o Senhor é bom, compassivo e justo. E justamente por isso não entendiam como o mal podia prosperar ou o sofrimento dos inocentes permanecer sem resposta. Hoje percebo que, muitas vezes, nas igrejas tentamos esconder nossas dores. Sinto que a linguagem de lamento é seriamente negligenciada, pois muitos cristãos parecem achar que, de alguma forma, não deve ser certo reclamar a Deus no contexto do louvor comunitário, quando todos deveríamos nos sentir felizes. Há uma pressão silenciosa para sempre parecer forte, feliz e confiante, porque nos é dito por devotos propagadores da negação emocional que precisamos ter fé, como se o salmista enlutado não tivesse. Então acabamos por externalizar emoções dissimuladas, que realmente não sentimos enquanto escondemos nossas verdadeiras emoções com as quais lutamos em nosso interior. Mas Deus não quer falsidade na adoração. Ele quer verdade. Fingir alegria não é fé, é medo. O lamento é, na verdade, uma forma de fé madura. Quando reclamo, choro e exponho minhas dúvidas diante de Deus, estou confessando que só Ele pode me ouvir, compreender e restaurar. É nesse lugar de sinceridade que o relacionamento com Ele se aprofunda. Eu o aprendo com Jó, Jeremias e os salmistas que posso ser honesto com Deus. Posso dizer que estou cansado, confuso, até mesmo revoltado. E ainda assim, continuar amando e confiando nele. Porque o lamento não me afasta de Deus, me aproxima. Não espero sempre uma resposta do céu, mas não deixarei de perguntar. Afinal, se Deus colocou em mim um reflexo de sua própria compaixão, como não me doer diante da dor do mundo? Quando vejo tragédias, injustiças ou perdas pessoais, posso clamar: por que, Senhor? Não em rebeldia, mas em fé. E depois que derramo tudo diante dele, percebo que posso adorá-lo novamente com integridade. O louvor verdadeiro não nega a dor. Ele nasce no meio dela. É no espaço seguro da presença de Deus que minhas emoções encontram lugar. E minha fé, mesmo ferida, se torna mais real, mais profunda e mais verdadeira. Hoje entendo que reclamar a Deus não é sinal de fraqueza espiritual, mas de relacionamento verdadeiro. Só quem confia em Deus o bastante tem coragem de abrir o coração diante dele, sem máscaras. O lamento não é o oposto da fé. É a fé que se recusa a ficar em silêncio. É a fé que, mesmo em lágrimas, continua falando com Deus porque ainda crê que Ele está ouvindo. Aprendi que Deus não se ofende com minhas perguntas nem se afasta quando me vê chorando. Ele acolhe minhas dores, transforma meu desabafo em oração e meu pranto em adoração. Quando me permito ser honesto diante dele, descubro que o lamento também é um caminho de encontro, cura e renovação. No fim, percebo que reclamar a Deus é, na verdade, uma forma profunda de confiar nele, porque continuo falando com aquele em quem ainda deposito toda a minha esperança. Se essa mensagem falou com você, lembre-se: Deus não se afasta do seu choro. Ele se aproxima. Quando você abre o coração diante dele, com sinceridade, Deus não o repreende, ele o acolhe. O lamento não é falta de fé, é o clamor de quem ainda acredita que Deus está ouvindo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que essa reflexão te ajude a viver uma fé mais verdadeira, mais honesta e mais profunda. E quando as palavras faltarem, apenas lembre-se do que está escrito em Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que o Senhor te console, te fortaleça e te ensine que até o lamento pode ser uma forma de adoração.
Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe e leve consolo a mais alguém hoje.